Sabe quando você dá uma entrevista e depois que assiste, sente que não ficou boa, que poderia ficar melhor? Olha, se você é porta-voz de empresa ou especialista em algum assunto e dá entrevistas com frequência para televisão, para canal no YouTube ou para podcast, eu tenho algo para dizer para você. Você precisa entender os tipos de reportagens e assim poder se organizar melhor para quando for dar a sua entrevista. Eu vou compartilhar a tela para a gente ver juntos isso. Olha só. Esses dias eu estava editando uma entrevista sobre a vida e a carreira de uma médica. E isso me fez lembrar de uma regra básica do telejornalismo. Ela falava com frequência, repetia algumas palavras e não ficava bem. Ela dizia assim: a busca do eu perfeito, a busca da imagem perfeita, a busca da imagem corporal perfeita. Então a busca do eu perfeito, da imagem perfeita, da imagem corporal perfeita. Esse recurso ele é viável em uma entrevista para o impresso, ou revista ou site. Mas quando é uma gravação, e aí, gente, entra a sonoridade. A sonoridade das palavras, ela pode pesar e deixar o seu texto gordo, carregado, entende? É sempre bom ter cuidado com excesso de palavras no seu texto. Mas antes de tudo, de entrar na linguagem e tudo mais, eu acho que você precisa antes saber para onde você está dando a sua entrevista e com isso entender onde ela vai ser inserida. Vamos lá. Há vários tipos de entrevistas, em reportagens, em boletins e nas transmissões ao vivo. Vou falar de todas elas para você entender aonde você pode entrar e daí poder se organizar para poder passar sua mensagem da melhor forma. Vamos lá, eu vou rodar aqui uma matéria convencional para você ver o que eu estou falando. Hoje cedo, em Campo Grande, os passageiros contaram que essa rotina, ao contrário do preço da passagem... Veja que as entradas dos entrevistados ela é curta. Em média, gente, é de 10 a 20 segundos por fala. Quando o editor vai cortar a sua fala, ele corta de 10 a 20. Se ele quiser mais alguma fala de você, você pode até voltar algumas vezes. Mas ele não bota você 30, 40, 50 segundos falando. É muito tempo. Porque você está dentro da matéria, então vai ter o texto do repórter e você entra complementando. A ideia é que seja sempre mais resumida a sua fala. Então, se você quer passar uma mensagem, quanto mais objetiva a sua fala, melhor. Agora eu vou mostrar um boletim muito usado nas transmissões ao vivo. Veja nesse exemplo que a fala do entrevistado já é maior. Neste formato, você pode explorar mais o assunto, pode se alongar mais um pouco. Aqui o tempo em média de entrevista é de 1 minuto. Então você entra introduzido por um repórter, por um texto, e logo você vai falar sobre aquele assunto. Só que você não tem 20 segundos para defender a sua ideia, você tem mais do que isso. Às vezes até algumas perguntas vão sendo feitas pelo repórter e você vai respondendo aos poucos. Então é muito importante você saber que nesse momento você vai falar de 40 segundos a 1 minuto, até pode ser um pouco mais, mas sempre intercalando com as perguntas do repórter. Então você vai dando uma informação de cada vez e não precisa ser uma informação resumida, porque agora você tem mais do que 20 segundos para falar. Outro formato são essas entrevistas de estúdio. Aí o tempo é maior ainda mais e vai depender do jornal e da urgência da informação. Geralmente essas entrevistas elas são usadas em programas e duram mais ou menos meia hora, enfim, em média. Mas se for uma grande cobertura para um telejornal e ao vivo, aí sim você pode ficar no estúdio até por mais tempo, mais do que meia hora. Então você não vai ter a preocupação de defender a sua informação, a sua mensagem em 40 segundos, 50 ou 1 minuto. Não, você vai ter tempo para falar. Então você pode se organizar mentalmente falando, você pode organizar para ir jogando cada hora um pouco daquela informação até você completar o quadro todo que você quer. Dá tranquilamente para fazer isso. Seja como for, gente, nesse formato você vai precisar ter muitas informações a respeito do tema que você foi convidado para falar. Então não economize. É melhor jogar a informação fora do que ficar sem ter o que falar durante a entrevista. Acho que deu para você ter uma ideia da diferença quando você está dentro de uma matéria e você entra em 20 segundos por vez, se entrar mais de uma vez numa matéria,
que você vai fazer parte de um contexto. Quando você entra num boletim que você vai estar ancorado ao lado de um repórter, e pode ser ao vivo ou gravado, mas ele vai explorar de você o assunto com um pouco mais de tempo. É só você e ele ali falando, não tem outras pessoas falando, não é uma matéria convencional em que tem o repórter em off, depois o repórter em vídeo, você entra num dado momento, depois pode até entrar outro entrevistado. Ali você disputa com um tempo, né, mais apertado. Nessas transmissões ao vivo, nesses boletins, ali é só você falando praticamente. Então você tem mais tempo. E a entrevista, como eu disse, que é longa. Ali você pode discorrer sobre o assunto. Então se prepare para ele quando você for para um estúdio, porque aí você vai ter muito o que falar. Você vai ter tempo para falar sobre o tema, subtema, enfim, explorar os detalhes. E aí você pode discorrer bem sobre o assunto. É isso aí. Na próxima dica eu volto com mais informação de qualidade para você. Tchau, tchau, gente.